as características do circuito série. Então, lembrando lá que o circuito série, ele tem só um caminho, ou seja, um fio vai sendo colocado num elemento, e sai do outro elemento vai para outro elemento, e assim por diante, até fechar o circuito, tá? E isso faz com que a queda de tensão, haja uma queda de tensão em cada um desses elementos que nós estamos chamando de resistores aqui, né? Então, a tensão não é a mesma nos resistores. Ela se divide, tá? Já a corrente é igual, porque ela só tem um caminho para circular, né? Um caminho para circular a corrente aqui, ó, tá? Ela não usa corrente, que é o fluxo de elétrons, né? Então, eles só conseguem circular por um único caminho. Então, a corrente que sai da fonte é a mesma que passa pelo resistor 1, é a mesma que chega até o resistor 2, que passa pelo resistor 3 e volta para a fonte ali, né? Então, a corrente é a mesma no circuito série. E a resistência equivalente, né? Lembrando que uma resistência equivalente é você diminuir todos esses resistores aqui para um só. Resistência equivalente nada mais é do que a resistência que a fonte de tensão está sentindo. Ela não consegue saber se tem 1, 2, 5, 20, 30 resistores. Ela não consegue saber o valor de cada resistor. Ela não consegue saber se esses resistores estão em série ou se eles estão em paralelo. A única coisa que a fonte de tensão consegue sentir é uma resistência, que é equivalente a todo esse circuito aí, tá? Então a gente chama de resistência equivalente, como se a gente transformasse todos esses resistores aqui em um só, que é a resistência que a fonte de tensão sente. Então a resistência equivalente no circuito série é só fazer a soma dos resistores, está aqui embaixo, né? Resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3. Fechou então? Esse aí é o circuito série. Daí a gente tem um resumão aqui do circuito série, né? A tensão se divide de forma proporcional ao valor dos resistores, né? A corrente que sai da fonte é a mesma que passa sobre todos os elementos, né? E a resistência equivalente é igual à soma dos resistores. Tá aí o resumo, então, daquilo que é de todas as características aí para circuito série, tá? Então vamos passar aí para falar um pouco do circuito paralelo. Primeiro vamos montar aqui um circuito, né, a partir de uma fonte de tensão ali, ó, corrente, lembrando que fonte de tensão é corrente contínua, tem o positivo e o negativo, e corrente contínua a gente pode representar para uma bateria, por exemplo, né? A saída do carregador do celular é corrente contínua, tá? O que a gente trabalha na instalação elétrica predial é sempre corrente alternada, tá? Então, só para lembrar essa diferença aí. Então, lá, você pega um fio e vai colocando lá. Para colocar em paralelo, você coloca um resistor em paralelo e já fecha o circuito. Aqui você teria um resistor em paralelo com uma fonte de tensão, um circuito com um único resistor. Se você quiser colocar mais um resistor em paralelo com esse, você vai, né, colocando mais um lá. Ó. Então, tem mais um resistor que está exatamente em paralelo com o primeiro resistor. Colocar um terceiro resistor, tá aí, ó. Então todos estão em paralelo. Já deu para ver a diferença entre o circuito série e o circuito paralelo só pelo desenho, né? No circuito série só tinha era como se fosse um retângulo, né? Só com ou mesmo saía da fonte de tensão e ia passando. Agora não. Agora é dividido aqui em vários retângulos, né? Aqui nesse caso com 3 resistores eu tenho um retângulo aqui, um segundo retângulo aqui e um terceiro retângulo aqui. E vamos dizer assim, um retângulo maior que seria igual do circuito série lá, se a gente fosse comparar, né? Então já pelo desenho a gente já começa a verificar as diferenças. Vamos dar um nome para esses caras aí, ó. Então a fonte de tensão ali a gente vai chamar de UF, a tensão da fonte, tá? O resistor 1, vamos chamar de R1, resistor 2, vamos chamar de resistor 2, e resistor 3, chamar de R3. Então, isso aí para a gente fazer a análise aqui, né, das características desse circuito paralelo,
nós vamos trabalhar com esses nomes aí. Tensão da fonte é UF, o nome do resistor 1 é R1, nome do resistor 2 R2 e nome do resistor 3 R3, tá? Então a primeira característica que a gente vai tratar é a tensão da fonte, aliás, é da tensão, né, do circuito inteiro, tá? E a gente vai observar que o positivo da fonte, ó, ele está pendurado exatamente no terminal de cada um dos resistores. Então, o positivo da fonte aqui está em todos os resistores. Assim como o negativo da fonte está do outro lado de todos os resistores. Então, o que a gente pode concluir? Que a tensão no resistor 1 é igual à tensão da fonte, porque o positivo está sendo colocado aqui direto no resistor 1 e o outro lado do resistor 1 está o negativo da fonte. Então, a tensão no resistor 1 é igual à tensão da fonte. A tensão no resistor 2 também é igual à tensão da fonte. Por quê? Porque está o positivo da fonte aqui, o negativo da fonte aqui, exatamente igual. Então, não mudou a tensão da fonte para o resistor 2, é exatamente a mesma. E no resistor 3, também é a mesma coisa. Lá, o positivo da fonte está conectado diretamente no resistor 3 e do outro lado do resistor 3 está conectado o negativo da fonte. Por isso, então, a tensão em todos os elementos conectados em paralelo é igual à tensão da fonte. Significa que a tensão da fonte é igual à tensão no resistor 1, que é igual à tensão no resistor 2, que é igual à tensão no resistor 3. Tá? Então, agora há pouco a gente falou um pouco do circuito série, né? No circuito série, a tensão se dividia de forma proporcional aos valores das resistências. E no circuito paralelo, a tensão é a mesma, ó, a diferença, tá? Então, circuito série, a tensão se divide, circuito paralelo, a tensão é igual, é a mesma. Vamos ver outra característica, então. Falar da corrente agora. A corrente no circuito paralelo, o que vai acontecer? Vai sair uma corrente da fonte, está saindo aqui, eu coloquei o IF, né? Ela vai passar por aqui, ainda é a mesma corrente da fonte. Quando chega aqui, aí ela tem dois caminhos diferentes para seguir. Ou ela vai para o resistor 1, ou ela vai para frente. Ou seja, ela não, como tem muita corrente aqui, ó, né? Como se você jogasse um jato de água aqui, que fosse um cano e tivesse uma interseção aqui do cano vindo para cá e a outra para lá. Se você jogasse um jato de água, parte dessa água viria para cá e o restante viria para cá. É a mesma coisa com a corrente elétrica. Parte da corrente vai vir para cá e a outra parte vai continuar para frente. Então ela se divide, né? Então, parte da corrente vai passar pelo resistor 1 e o restante da corrente vai continuar para frente. E como a gente tem 3 resistores em paralelo, então vai chegando mais um ponto aqui que ela vai ter novamente uma divisão. Ó. Parte da corrente vai escorrer para cá e o restante vai continuar indo para frente. Tá? Então, parte dessa corrente I restante aqui que a gente que sobrou, né, depois de ter passado pelo resistor 1, ela vai ir para o resistor 2 e o restante vai continuar lá para chegar no resistor 3. Tá? Então, outra parte da corrente vai passar pelo resistor 2 e o restante do fluxo de corrente segue pelo circuito até chegar ao resistor 3. Tá? Então, fica claro aqui que a corrente ela se divide. Lembra lá do circuito série que a gente acabou de comentar no comecinho da aula? No comecinho da aula a gente falou que o circuito série, a corrente era a mesma para todos os elementos. Agora a corrente ela se divide, ela não é a mesma. É simples você entender isso, que é só seguir aqui o circuito. Ó. A corrente saiu, toda a corrente, né? Saiu pela fonte de tensão, chegou no resistor 1, veio para baixo, né? Só que no restante continua seguindo. Chega no resistor 2, parte vem para baixo, o restante continua seguindo, até você chegar no resistor 3. Obviamente que quando ela sai do resistor 3 aqui, elas vai começar a se juntar. Então essa corrente aqui vai vir para cá, o fluxo dela vai se juntar com a corrente no resistor 3,
né? Essas duas correntes vão chegar aqui, vai se juntar com a corrente no resistor 1, então a corrente vai chegar aqui, a mesma que saiu vai chegar na fonte de novo, tá? Mas fica essa informação, que a corrente no circuito paralelo ela se divide, enquanto no circuito série ela era a mesma, né? Então vamos lá. A corrente se divide de forma inversa, isso é importante lembrar, que ela é inversamente proporcional ao valor de cada resistor. O que é inversamente proporcional? Significa que se eu tiver um resistor pequenininho aqui, é por onde vai fluir mais corrente. Então, no menor resistor é que vai ter mais corrente. No maior resistor é que vai ter menor corrente, tá? Então, devido aí a característica da resistência, né? Quanto maior a resistência, menos corrente vai passar. Então, se esse resistor for maior, se o R1 for maior que R2, significa que pelo R2 vai passar mais corrente do que pelo resistor 1. Por isso que a corrente se divide de forma inversamente proporcional ao valor de cada resistor. Então, como eu falei ali embaixo, se você soma a corrente da fonte aqui, se você for somando, né? Ela vai se somando de novo. A corrente no resistor 1 vai ser igual a corrente da fonte, no caso, vai ser igual a soma do resistor 1 mais R2 mais a corrente no resistor 3, tá? Então, quando ela passa aqui para baixo, vai começar a se somar tudo de novo. Ó. O R3 se soma com o R2, que se soma com o R1 de novo, o IR1, né? E daí a soma das três correntes voltam para cá. Então, a corrente da fonte ela pode ser a soma da corrente que passa pelo resistor 1, mais a corrente que passa pelo resistor 2, mais a corrente que passa pelo resistor 3. Fechou? Então tá aí, já falamos das características da tensão no circuito paralelo, que é a mesma em todos os resistores. A característica da corrente no circuito paralelo, que ela se divide de forma inversamente proporcional ao valor dos resistores, né? E agora a gente vai falar naquele da resistência equivalente, né? Que é a resistência que a fonte de tensão sente, tá? Então a resistência equivalente, lembrando que a resistência equivalente existe a fórmula da lei de Ohm, né? Vai ser a tensão da fonte divididos pela corrente da fonte, tá? Daí a gente sabe que a tensão da fonte é a mesma para todo o circuito. Então, tensão da fonte vai ser igual a tensão no resistor 1, que vai ser igual a tensão no resistor 2, que vai ser igual a tensão no resistor 3. E a gente sabe que a corrente da fonte, ela é um somatório das três correntes ali que estão se dividindo. Isso para um circuito paralelo com três resistores. Se fosse dois resistores, ia ser a soma entre dois resistores. Se fosse quatro resistores paralelo, seria a soma das correntes nos quatro resistores e assim por diante. No nosso exemplo, a soma dos três resistores, a corrente dos três resistores é igual à corrente da fonte. Vamos lá. Continuando. Então, a resistência equivalente, a gente mantendo aqui, ó, né? Sabendo que a corrente da fonte é igual à soma dos resistores, então a gente pode substituir nessa fórmula. Em vez de fazer resistência equivalente é igual à tensão da fonte divididos pela corrente da fonte, a gente pode substituir a corrente da fonte pelo somatório das três correntes. Então, essa fórmula que está aqui em cima, resistência equivalente é igual à tensão da fonte divididos pela corrente da fonte, pode ser representada por resistência equivalente é igual à tensão da fonte divididos. Aí o equivalente à corrente da fonte é IR1 mais IR2 mais IR3. Está aqui na fórmula. Tá? Sendo que, na lei de Ohm, IR1 é igual à tensão no resistor 1 divididos pelo resistor 1. Então, eu posso substituir lá. Ó, tá? O IR1 eu posso substituir por tensão no resistor 1 divididos pelo R1. Tá? Que está aqui. Ó. Beleza? Na mesma coisa, a corrente no resistor 2 eu posso substituir pela tensão no resistor 2 divididos por R2, que é a lei de Ohm que fala. Então ficaria dessa forma aqui na minha fórmula, tá? E a tensão e a corrente no resistor 3 pode ser substituído por tensão no resistor 3 divididos por R3. Então a fórmula ficaria
dessa forma, tá vendo? Então, a partir dessa fórmula aqui, ó, a tensão da fonte dividida pela corrente da fonte, eu só substituir a corrente da fonte pela somatória, né? Que é a mesma coisa que a corrente da fonte. E depois, cada corrente nos resistores eu fui substituindo pela lei de Ohm, né? Então, I é igual a U dividido por R. Como é o IR1, então ficou UR1 dividido por R1. Como é IR2, ficou UR2 dividido por R2. Como é IR3, ficou UR3 dividido por R3 aqui na fórmula, tá? Beleza, vamos lá, que essa aqui é mais exige um raciocínio matemático um pouquinho, né, mais forçado. Então tem que prestar bastante atenção aqui no que vai acontecendo. Vamos lá. Como a tensão é igual em todo o circuito, então pode-se considerar todas as tensões com o mesmo nome. A gente não precisa chamar de tensão da fonte, tensão no resistor 1, tensão no resistor 2 e tensão no resistor 3. Vamos dar um único nome para, já que é a mesma, né? Todas são iguais. Então, vamos chamar, por exemplo, só de U. Então, a tensão da fonte vai ser igual a U, tensão no resistor 1 vai ser U também, tensão no resistor 2 é U também, e tensão no resistor 3, U também. Todos com o mesmo nome. Já que elas sempre têm o mesmo valor e estão com o mesmo nome, eu posso pôr em evidência a tensão que está dividindo dela. Tem 3 tensões iguais que estão sendo somadas, né? Então eu posso pôr ela em evidência, transformar ela em uma só. Eu vou fazer assim, ó, né? Então a tensão que multiplica por, daí no lugar da tensão que estava aqui, fica 1, né? Se eu fizer a multiplicação de novo, esse U vem para cá, o U vem, né? U vezes 1 é U, U vezes 1 é U, e U vezes 1 é 1. Então eu só peguei e coloquei ele em evidência. E agora que eu coloquei em evidência, esse U está multiplicando aqui embaixo e está dividindo aqui em cima. Então eu posso cortar esse U com esse e vai sobrar só esse restante de fórmula. Então, lá, está aqui a parte de cima, né? Como estava anteriormente. E como é que ela ficou? Ó, como eu cortei o U com esse U aqui, então ficou 1 aqui embaixo, 1 que multiplica com tudo isso aqui, e ficou 1 aqui em cima, tá? Então, tá lá. A resistência equivalente vai ser igual a 1 divididos por 1, divididos por R1, mais 1 por R2, mais 1 por R3, certo? Trabalhando lá essa forma, posso passar tudo isso aqui para o outro lado. Ele está dividindo aqui, passo tudo para o outro lado multiplicando, então foi o que eu fiz. E daí passo a resistência equivalente para o lado de cá, dividindo. Então eu vou ter aqui, ó, tudo isso aqui que estava dividindo aqui embaixo, passei para o outro lado multiplicando. E a resistência equivalente que estava aqui em cima, passei para o outro lado dividindo. Ficou 1 dividido por R aqui. Trocando ela de lado lá, né, só para ficar igual, pus isso aqui para o lado de cá e todo esse somatório para o lado de lá. Então ficou dessa fórmula, aqui a fórmula, tá? Então essa é a fórmula para você encontrar a resistência equivalente no circuito paralelo. É um pouquinho mais chatinho, tem fração, né, tem divisão, então é mais trabalhosinho, mas é assim mesmo, tá? Existe uma forma simplificada, mas fica aí para vocês pesquisarem, tá? A gente vai ver só esse formato aqui para não estender muito, né? Como que faz para resolver este tipo de cálculo aqui. Então, fechou. Daí, qual que é, então, a conclusão que a gente chega aqui? Né? Que a resistência equivalente no circuito paralelo é igual ao inverso, né? O inverso da resistência equivalente, né? É igual à soma do inverso de cada resistor, tá? Essa é a definição da resistência equivalente para circuito paralelo. O inverso da resistência equivalente é igual ao somatório do inverso de cada resistor, pendurado em paralelo ali, certo? Vamos lá. Recapitulando então, em circuito paralelo, a tensão em qualquer elemento é igual à tensão da fonte. Então, a tensão da fonte é igual à tensão no resistor 1, que é igual à tensão no resistor 2, que é igual à tensão no resistor 3. A corrente que sai da fonte ela se divide de forma inversamente proporcional ao valor de cada resistor. E se eu somar
as correntes em cada resistor, encontra-se a corrente da fonte. Então, a corrente da fonte é igual a corrente no resistor 1, mais a corrente no resistor 2, mais a corrente no resistor 3. E a resistência equivalente, então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de cada resistor. E a fórmula está ali, 1 dividido por resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. Tá aí, então, o que é o circuito paralelo. Vamos lá, só usar o simulador para a gente verificar isso. Vamos ver aqui, está aqui o simuladorzinho, né? Vamos colocar aqui lâmpadas em paralelo, tá? Então, vamos pegar aqui uma fonte de tensão contínua, né? Colocar uma lâmpada. E daí a gente vai ligar tudo em paralelo, essas lâmpadas, tá? Uma segunda lâmpada, vamos ver. Deixar ela deitada aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar depois o que é série, o que é paralelo, né? Vou colocar ela deitadinha aqui também, a segunda lâmpada. E uma terceira lâmpada aqui, ó. Daí, antes da gente ligar elas no circuito, vamos mudar aqui os valores da resistência só para ver aqui. Essa aqui ela tem 10 ohms. Vamos aumentar aqui para 25 ohms. Concluído. Essa aqui tem 10 ohms também. Vamos mudar para menos aqui. Colocar 3, colocar 5 ohms. Vamos ver se eu consigo aqui. Não está querendo chegar nos 5 ohms. Vamos deixar com 3,13 ohms, que é só para ficar visual. E essa aqui, vamos deixar com 10 ohms mesmo, tá? Então, vamos pegar o fio lá e ligar em paralelo. Vamos puxar esse fio aqui para cima. E vamos começar a conectar tudo em paralelo aqui, ó. Tá? Então, aqui ligando a primeira lâmpada. Vamos agora fazer uma conexão para a segunda lâmpada. E uma conexão para a terceira lâmpada, tudo em paralelo. Tá? E é dessa forma que a gente liga as lâmpadas na prática também, tá? A gente nunca liga em série, sempre faz a ligação em paralelo. Se fizer em série, ela vai acabar dando alguns problemas, tá? Porque, por exemplo, se você desligar uma lâmpada quando ela é ligada em série, ela vai desligar todas as lâmpadas. Em paralelo, não. Se você desliga uma, continua ligado. Tá? Vamos lá, vou fazer aqui, ó. Agora, quando eu conectar isso aqui, já vai acender a primeira lâmpada. Lá, acender a primeira lâmpada, mas que tem a resistência maior, né? Ela vai ter menos brilho, vai ter menos corrente passando por ela. Agora, como que essa aqui já tem, ó, pode ver o fluxo que passa por aqui, ó, é bem menor do que o fluxo esse aqui que a gente colocou 3, pouquinho, né? De resistência, então está passando mais corrente e está dando mais brilho, né? Agora vamos lá para a última lâmpada, que colocamos um valor intermediário, 10 ohms, né? Vamos ver como que fica. Tá aí, ó. Tá? Então, para você ver que aqui, ó, a corrente total está chegando até aqui, ó. Parte da corrente vem para cá, o restante continua indo para frente. Parte da corrente vem para cá e o restante continua indo para frente, né? E a divisão é proporcional aos valores dos resistores. Então, essa lâmpada aqui que a gente tinha colocado mais resistência, olha a corrente, né? A corrente está bem fraquinha, né? Essa lâmpada aqui que a gente colocou bem pouca resistência, 3, pouquinho, né? Ohms, passa mais corrente. Essa aqui que está um valor entre as duas, né? Essa 3,5, acho que essa aqui a gente colocou 25, não me lembro, né? Então, ela
passa mais corrente do que a primeira, mas passa menos corrente do que a segunda aqui, tá? E se você somar essa corrente mais essa corrente mais essa corrente, você vai ter a corrente total aqui, que é a corrente que sai da fonte, beleza? Então, voltar lá para a nossa apresentação para ver um exemplo de resolução de exercício que depois vocês vão ter que fazer um parecido, né, para valer a presença aí, tá? Antes disso, vamos medir aqui as tensões, só para ver aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa com o circuito com resistores, mas vamos medir a tensão aqui. A tensão ali é de 9 volts, tá? Coloquei invertido, é o menos 9. Se eu colocar o positivo aqui em cima, daí vai dar 9 volts. Ó. Então, a tensão da fonte é igual a tensão na lâmpada 1, tem que ser igual. Vou colocar aqui, ó. Tá dando um pouquinho, deve ter dado 8,9997, é quase igual a 9 volts, tá? E tem que ser igual a tensão no próximo circuito, ó, 8994, se arredondado a 9 volts. Tem que ser aproximadamente igual aqui, que vai ser também aí próximo a 8995 volts, tá? Vamos ver a corrente. A corrente ela se divide, lembra? De forma inversamente proporcional ao valor dos resistores. Vamos tirar aqui, vamos pegar aquele amperímetro que é só passar. Então, ó, a corrente total vai ser de 4,3 ampere. E esse 4,3 ampere está sendo dividido aqui, ó, por exemplo, aqui, que é a resistência maior, está passando 0,36 ampere. Nessa que a resistência é menor, está passando 2,87 ampere. E nessa aqui que está um valor meio que intermediário, não, 0,9 ampere. Tá? Então, a corrente se divide de forma proporcional ao valor dos resistores. Vamos lá. Tá, então, toda a nossa verificação aí das características do circuito paralelo. Vamos iniciar então a resolução do exercício. Vou passar aqui, pronto. Resolução de um problema aqui, ó. Supondo, lembra lá? É meio parecido com a da aula passada, só que daí a resolução vai ser bem diferente, né? Então tem que prestar bastante atenção que aqui o cálculo é outro, tá? Lembrando mais né, que esse aqui é um exemplo e depois vocês vão ter que resolver um exercício que os valores são diferentes, tá ok? São diferentes do que os valores que estão aqui. Então, ó, supondo que há 3 resistores conectados em paralelo, com os valores, o resistor 1 igual a 2 ohms, o resistor 2 igual a 4 ohms e o resistor 3 igual a 8 ohms. Para esse exercício é esse aqui. Porque o que você vai ter que fazer é outro valor, tá? Beleza? Sendo alimentado por uma fonte de tensão de 10 volts. Também essa tensão de 10 volts para esse exercício exemplo. Depois para o exercício que vocês têm que resolver, outro valor, tá? Daí procura aqui, ó, praticamente todas as mesmas coisas que a gente procurou na aula passada também. A tensão em cada resistor, a corrente que circula em cada resistor, a resistência equivalente do circuito, a corrente que está sendo fornecida pela fonte, as potências da fonte e dos resistores. Beleza? Então vamos lá. Para iniciar, então, a resolução do problema, vamos desenhar o circuito e colocar os valores nele, né? Então, a gente viu lá que a tensão da fonte é 10 volts, vamos colocar ela ali, ó. Tensão da fonte 10 volts. O resistor 1 é igual a 2 ohms, né? Então, vamos colocar ali, ó, 2 ohms no resistor 1. O resistor 2 é igual a 4 ohms, então vamos colocar ali resistor R2 igual a 4 ohms. E resistor 3 é igual a 8 ohms, então vamos colocar ali 8 ohms, né? No resistor 3. Fechou? Agora que está tudo nomeado e com seus devidos valores, vamos começar a resolver as questões, né? Então, a questão A é encontrar a tensão em todos os resistores.
Ali, ó, a tensão em cada resistor, eu quero saber qual é aí, hein? Qual que é a tensão no resistor 1, tensão no resistor 2, tensão no resistor 3. Vamos lá, 2 segundos para você pensar. Muito bem, muito bem, muito bem. Pensou? Achou? É fácil, né? Porque a gente tem que lembrar que a tensão no resistor, nos resistores, né? Ela é exatamente a mesma da tensão da fonte. Então, se a fonte de tensão está dizendo que é 10 volts, no resistor 1, a tensão vai ser 10 volts. E no resistor 2, vai ser 10 volts. E no resistor 3, vai ser também 10 volts. A tensão nos resistores é a mesma da tensão da fonte. Então, todos aqui, nesse caso, são de 10 volts. Está lá a resposta. Então, essa foi rápida, hein? Vocês não contavam com isso que ia ser tão fácil assim, né? Então, a tensão em cada resistor é o R1, 10 volts, o R2, 10 volts e o R3, 10 volts. Viu que fácil? Simples, né? Vamos para a letra B, a corrente que circula em cada resistor. Agora tem que calcular. Agora não tem joguinho não, tá? Vamos lá. A corrente que circula em cada resistor. A gente precisa utilizar a lei de Ohm, né? Lembrando sempre da lei de Ohm, que a lei de Ohm é tensão divididos pela resistência. Quando a gente vai colocar a corrente, né? Tensão divididos pela resistência. Como a tensão a gente já sabe, é 10 volts, né? Em todos os elementos dela é 10 volts. Então, a tensão no resistor 1 vai ser igual, a corrente no resistor 1, no caso, vai ser igual à tensão no resistor 1 divididos pela corrente, pelo resistor 1, né? A tensão no resistor 1 é 10 volts, a resistência é 2 ohms, então vai ser 10 divididos por 2. 10 divididos por 2 é? Parabéns, acertou, eu acho. 5 ampere. 10 divididos por 2 é igual a 5 ampere, tá? Então essa aí foi uma divisão facinha de fazer também, né? Vamos para a próxima corrente, que é a corrente no resistor 2. A lei de Ohm diz que a corrente é igual a tensão divididos pela resistência. Então, a corrente no resistor 2 vai ser igual a tensão no resistor 2 divididos pelo resistor 2. Então, vamos lá. A tensão no resistor 2, 10 volts. A resistência 2, 4 ohms. Então, agora, a corrente vai ser 10 divididos por 4. 10 divididos por 4, se você fizer na calculadora, vai dar exatamente 2,5 ampere. 2,5 ampere vai ser o valor da corrente no resistor 2. Ali ficou o R1, mas é IR2, tá? IR2 igual a 2,5 ampere. Próximo. Corrente é igual a tensão divididas pela resistência. Então, a corrente no resistor 3 é igual a tensão no resistor 3 divididos pelo resistor 3. Então, vamos lá. A tensão no resistor 3 é 10 volts e o resistor 3 é 8 ohms. Então, vai ser 10 volts divididos por 8 ohms. Então, a corrente no resistor 3 vai ser, se você fizer a divisão, 10 divididos por 8 vai dar 1,25 ampere. Maravilha? Fechou, então. Até aqui, achamos todas as correntes nos resistores. Tá lá, ó. A corrente que circula em cada resistor vai ser IR1 igual a 5 ampere, IR2 igual a 2,5 ampere e IR3 igual a 1,25 ampere. Maravilha? Maravilha. Então vamos lá para a letra C agora. A letra C é a resistência equivalente do circuito. Ela é um pouquinho mais chatinha, né? De resolver, mas vamos resolver lá. Todo mundo é capaz aí de fazer continha, né? Nem que seja na calculadora, saber usar a calculadora certinho, né? Bem devagar, sem pressa, tá? Para poder fazer o exercício bem feito, né? E direito também, certinho, né? Não fazer apressado, quero terminar essa aula logo, não. Vamos fazer certinho, caprichado aí, para entregar depois, tá? Então, vou mostrar como que faz, depois você vai resolver de forma correta também, tá? Nunca se atropele aí, que
a gente tem 2 horas. As aulas começam às 19 horas e terminam às 21 horas. Tá? Então tem até às 21 horas para entregar o exercício. Não precisa se atropelar aí. Tá? Então vamos relembrar lá que para encontrar a resistência equivalente, a gente tem a seguinte definição, que o inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso de cada resistência. Então temos que relembrar da fórmula lá, né? A fórmula é 1 dividido pela resistência equivalente, que é igual a 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. Então vamos substituir os valores nessa fórmula, né? Qual que é o valor do resistor 1? É 2 ohms. Então, lá, 1 dividido por 2, mais 1 dividido pelo R2. Qual que é o valor do R2? É 4 ohms. Então vamos substituir lá. 1 dividido por 4 ohms. Qual que é o valor do resistor 3? É 8 ohms. Então vai ficar aqui, ó, a fórmula com os números. 1 dividido pela resistência equivalente é igual a 1 dividido por 2, mais 1 dividido por 4, mais 1 dividido por 8. Vamos somar primeiro, né? Fazer a soma. Vamos fazer as divisões primeiro, tá? 1 dividido por 2, quanto que vai dar? Senão a gente tem que, se fizer a soma primeiro, vai ter que fazer o mínimo múltiplo comum, fica meio mais complicado. Então vamos dividir primeiro cada fração aqui. Então 1 dividido por 2 vai dar quanto? 0,5. 1 dividido por 4 vai dar quanto? 0,25. E 1 dividido por 8 vai dar quanto? 0,125. Então, fiz a divisão de cada um. Vamos voltar lá só para recapitular. Ó. 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 4, 0,25. E 1 dividido por 8, 0,125. Agora é só fazer a soma desses três valores aí que eu acabei de achar. O 0,5 mais 0,25 dá 0,75. Daí somado esses dois com mais, que é 0,75, mais o 0,125, vai dar 0,875. Então, estou quase chegando lá no resultado. O inverso da resistência equivalente é igual a 0,875. Então, para eu achar a resistência equivalente, eu tenho que passar esse REC para o outro lado multiplicando, né? E passar esse 0,875 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, eu só vou fazer a situação cruzada aqui, ó, né? Esse valor vem aqui para baixo e o REC vem para cima. Vai ficar exatamente, olha lá, né? O REC primeiro veio para cima, daí passei o 0,875 para baixo, tá? E agora troco só eles de lado, que é a mesma coisa, ó. Isso aqui é igual a isso aqui, ó. Só troquei ele de lado. Então a resistência equivalente vai ser igual a 1 dividido por 0,875, tá? Então façam bem devagarinho, acompanhem essa aula aqui para resolver os exercícios depois, tá? É bem tranquilo, sem pressa, para você poder resolver aqui esse exercício, a resistência equivalente, que ela é um pouquinho mais demorada, um pouquinho mais um pouco mais chatinha de fazer, mas todo mundo tem a capacidade de realizar ela aí, né? Vamos lá. Resistência equivalente, fazendo a divisão, é só pegar a calculadora e fazer 1 dividido por 0,875. O resultado vai ser 1, na minha calculadora aqui, né, deu 14,2857K14. Colocar todos esses valores aí, a gente precisa dar uma arredondada aí, tá? Então a gente só vai pegar só os 4 primeiros números aqui, ó, arredondar eles. Então começa a contar aqui, 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai arredondar, vai desprezar todo esse restante aqui. Como a gente vai desprezar o restante, a gente tem que verificar como que vai ser feito o arredondamento. Como o próximo número é maior que 5, então vou ter que acrescentar, mudar esse valor para 3, tá? Se ele fosse menor que 5, aí eu deixava 2 mesmo, tá? Então o resultado vai ser 1,143 ohms. Fechou a resistência equivalente, hein? E vocês pensaram que vocês não iam conseguir. Tá aí, ó. Então vamos lá para o nosso formulário. A gente já tem o valor da tensão em cada resistor, que ela é igual, né? A da tensão da fonte, foi fácil fazer. Depois a gente usou a lei de Ohm para achar a tensão
a corrente em cada resistor, né? Dividiu 10 por 2, que deu 5, 10 por 4, que deu 2,5, 10 por 8, que deu 1,25 ampere. E a resistência equivalente, que a gente acabou de encontrar, 1,143 ohms. E aí a próxima questão é a corrente que está sendo fornecida pela fonte. Então, aquela corrente, né, que sai da fonte, aquela corrente que passa aqui, ó, que sai daqui, ó, né? Porque a gente sabe que a corrente em cada resistor, né, ela é diferente da corrente da fonte. Então, chegou a hora da gente achar a corrente da fonte. Novamente a lei de Ohm, só que agora a gente vai usar a tensão da fonte divididos pela resistência equivalente. Então, tem que transformar todos esses três resistores em um só resistor, né? E pegar a tensão da fonte e dividir pela essa resistência equivalente. Como a tensão da fonte é 10 volts e a resistência equivalente que a gente encontrou é 1,143 ohms, é só fazer essa divisão. 10 divididos por 1,143 ohms. Resultado, então, fazendo essa divisão, usando a calculadora, 8,748906339 ampere, e assim vai, tá? Aí é porque a calculadora corta, né? Se você tivesse uma calculadora com mais valores, seria uma dízima, né? Periódica, ela ia para frente lá com quantos? A gente combinou que a gente vai usar só 4 números aqui para arredondar. Então, aqui é 1, 2, 3, 4. A partir do 9 aqui, a gente vai descartar, né? Como ele é maior que 5, o próximo número aqui é maior que 5, então a gente vai arredondar aqui para 9. Então, a corrente vai ser 8,749 ampere. Tá? Essa é a corrente que sai da fonte. Ela sai da fonte com esse valor e depois vai se dividindo aqui, ó, né? Lembrando disso, tá? Vamos lá. Vamos testar se a corrente no né? Lembra que eu falei que a soma das correntes aqui é igual à corrente da fonte? Vamos testar se isso é verdade. A gente achou através da resistência equivalente 8,749 ampere. Substituindo lá. Corrente no resistor 1 é 5 ampere. Corrente no resistor 2 é 2,5 ampere. E corrente no resistor 3 é 1,25 ampere. Vamos colocar na fórmula aqui, então. A corrente no resistor 1, que é 5 ampere. A corrente no resistor 2, que é 2,5 ampere. E a corrente no resistor 3, que é 1,25 ampere. Somando tudo isso daí, deu 8,75 ampere. Olha lá. Deu um errinho aqui entre esse e esse cálculo. Calculando desse jeito, deu... Se eu considerasse 4 números aqui, ficaria 8,750 ampere. E aqui deu 8,749 ampere. Então, o errinho que deu desse aqui para cá foi de 0,001. Né? É um valor que, né, um errinho que dá para menosprezar. Tá? Então, a gente conclui que dá para encontrar aqui, ó, que está certo, né? Eu tirei a prova real, que eu fiz a divisão pela resistência equivalente e chegou ao mesmo resultado que somando as 3 correntes aqui, ó. Certo? Então tá tudo dominado. Vamos para potência. Potência é bastante importante, né? Achar as potências da fonte e dos resistores. Então, para achar a potência, a gente usa a fórmula potência igual a tensão vezes corrente. P igual a U vezes I. Como eu quero a potência da fonte, então eu tenho que multiplicar a tensão da fonte pela corrente que sai da fonte. A tensão da fonte é 10 volts, a corrente da fonte é 8,749 ampere, então 10 vezes 8,749 dá 87,49 watts, né? Corrente que a gente achou lá, 8,749, né? Então, 87 vezes a tensão da fonte é 87,49 watts. Certo? Agora é só usar o P igual a U vezes I, né? Como eu quero agora a potência no resistor 1, então tem que pegar a tensão no resistor 1, que é 10 volts, multiplicar pela corrente no resistor 1, que é 0,5 ampere, ou melhor, 5 ampere, tá? 10 vezes 5, 50 watts. Então, a potência no resistor 1, 50 watts. Tá lá. Tá? Potência no resistor 2 vai ser igual a tensão no resistor 2 vezes a corrente no resistor 2. A tensão no resistor 2 é 10 volts, a corrente no resistor 2 é 2,5 ampere.
2,5 ampere. Aqui eu errei, aqui eu coloquei 0,25. Tá? Mas é 2,5 ampere. Então 10 vezes 2,5 vai dar 25 watts. Tá errado esse valor aqui, ó. Tá? É 2,5 ampere. Beleza? Só para a gente não se confundir aí. Eu acabei digitando errado, colocando a vírgula no lugar errado ali. Tá? Então 2,5 vezes 10, 25 watts. O resultado está certo. Errei. Mas acertei o resultado. Tá? Vamos lá, 25 watts. Próximo, tensão no resistor 3. A potência no resistor 3 vai ser igual a tensão no resistor 3 vezes a corrente no resistor 3. Então, ó, também coloquei errado, é 12,5 ampere. Né? Então, potência no resistor 3 vai ser 10 vezes 12,5, que aliás, 1,25, né? 10 vezes 1,25 vai dar o 12,5 watts. Tá? Então, aqui no lugar onde você está olhando que 0,125 tem que colocar 1,25 watts, ampere. Aqui é a corrente que a gente achou lá. Tá, né? Apesar de ter de ter escrito de forma errada aqui, mas coloquem certinho lá. Dá 12,5 watts. Tá? Então, fechou. Achamos todas as potências. A potência da fonte é 87,49 watts. Potência no resistor 1 é 50 watts. Potência no resistor 2 é 25 watts. E potência no resistor 3, 12,5 watts. Só aqui que eu estava falando. Eu coloquei 0,25, mas é 2,5 ampere. E a corrente no resistor 3 é 1,25 ampere. Então, tem que usar essas correntes aqui. Ó, tá? Fechou, então? Vamos lá para o simulador. Colocar esse circuito aí que a gente acabou de colocar, vamos colocar lá no simulador. Né? Aqui está o circuito que a gente viu com as lâmpadas. Vamos tirar esse circuito aqui. Apagar as lâmpadas. Vamos aumentar aqui a tensão da fonte, mudar para 10 volts, né? Porque aqui está 9 volts. Colocar 10. Concluído. Vamos só afastar um pouquinho para baixo aqui, um pouquinho para cima, colocar o resistor. Colocar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, colocar o resistor. Deixar o nosso amperímetro ali. Afastar aqui e aqui. E vamos colocar lá o resistor 1. Quanto que era o resistor 1 mesmo? O resistor 1 era de 2 ohms. Então vamos colocar, mudar o valor do resistor, que aqui ele está no padrão de 10. Colocar 2 ohms, concluído. E vamos já colocar ele rodando aqui. Resistor 2 era de 4 ohms, né? Então vamos colocar aqui, ó. Resistor, vamos mudar a resistência. Tá 10. Colocar 4 ohms. Concluído. E o resistor 3, que era 8 ohms. Resistor 3 aqui, mudar a resistência. Tá 10, vamos colocar 8. Concluído. Tá? Vamos lá. Vamos pegar, primeiro, vamos verificar a tensão. A tensão tem que ser igual em todos os elementos. Então, a tensão da fonte tem que ser 10 volts. Ó, tá dando 9,999 volts, tá? Bem aproximado aos 10. Tensão no resistor 1 tem que estar aproximadamente 10 volts também. Ó, 9,9992 volts. Tensão no resistor 2 tem que estar aproximado, ó, 9,9991 volts. E tensão no resistor 3 tem que estar aproximado também, 9,9991 volts. Fechou. Então, a tensão está certinho, é a mesma em todos os elementos. Agora, corrente, vamos lembrar lá. Corrente que sai da fonte, quanto que era mesmo? Deu 8,749 ampere, né? Vamos ver se é isso que está falando. Aqui está arredondado para dois valores, ele deu 8,74 ampere, né? Então, tá, a corrente que a gente achou lá está correta, tá? A corrente no resistor 1 era de
5 amperes, certo? 5 amperes. Então, vamos verificar aqui, ó. 5 amperes certinho aí, ó. Tá? Então, nosso cálculo está correto. Corrente no resistor 2. Lá era 2,5 amperes. Vamos ver se está certo aqui, ó. 2,5 amperes na tampa aí, ó. Certinho. E a corrente no resistor 3 era 1,25 amperes. Isso? Vamos ver se é isso mesmo. 1,25 amperes. Tá certo? Então, confere aí, ó, o circuito que a gente está simulando aqui. Deu exatamente com aquilo que a gente calculou. Tá? E a gente pode observar aqui, ó, o resistor aqui de 2 ohms, que é o de menor resistência, é o que está passando mais corrente. Está mais rápido que os elétrons. Esse que é de 4 ohms, aumentou 2 vezes o valor do primeiro. Então, já passa metade da corrente, né? Está mais devagar. Esse aqui que é 4 vezes maior que o primeiro, né? Então, está bem mais devagarzinho aqui a corrente. E daí, lembrando aqui, ó, aqui tá, a corrente que está na fonte, ela é bem mais rápida porque ela é somatória dessas 3 correntes que estão aqui, tá? Fechou, então? Vimos aí que todas as características de um circuito associado em paralelo. Vamos voltar lá para a apresentação. Oxente, não deu aqui, não mostrou. Vamos ter que mostrar de novo aqui que eu fiz errado. Aqui. Vamos lá. Vamos voltar para cá. Deixa eu ver. Espera aí. Aqui. Vem para cá. Então vamos lá para a resolução do exercício que ficou para vocês fazerem. Aqui, exercício valendo presença. Então, supondo que há 3 resistores conectados em paralelo, com valores de R1 igual a 12 ohms, ó, é outro valor, tá? É 12 ohms para R1, R2 igual a 6 ohms e R3 igual a 8 ohms. E está sendo alimentado agora por uma fonte de tensão de 24 volts. Então, calcular todas aquelas mesmas coisas, seguir aqueles mesmos passos para você achar o resultado aqui, ó, tá? Então, fica aqui esse exercício aqui, é o que vocês vão ter que entregar no final. Só copiar aí a resolução aqui, para dar um pause no vídeo aí, copiar. Quiser voltar para ver como que resolve novamente lá, é só ir acompanhando passo a passo, sem pressa, tá? Para resolver tudo certinho, de forma correta, beleza? Então é isso. Semana que vem a gente começa a verificar aqui os medidores, tá? Como que faz para medir todos esses valores aí, né? Então a gente vai estudar aí os medidores de grandezas elétricas. Fechou então? Obrigado aí pela participação de todos. Uma boa semana para todo mundo.